Você acompanha o programa Ciência e Espiritualidade, hoje falando um pouquinho mais sobre o Itaci, Instituto de Tratamento do Câncer Infantil. E para isso estou aqui com uma de suas idealizadoras, fundadoras, a Darcy de Carvalho. Bom, Darcy, quando a gente fala do câncer infantil, também é necessário a gente pensar na humanização, né, do profissional de saúde que vai lidar, né, com essa criança, né, com esses familiares que estão num momento bem difícil, né, porque não é fácil uma notícia dessa, né, do de repente um câncer, né. Muito embora o tratamento hoje em dia seja bem mais avançado, né, que alguns anos atrás, né, é um nome, né, uma doença que ainda causa um susto, né. Então, como que vocês preparam esses profissionais de saúde? Olha, os profissionais de saúde, ele vem preparado já da faculdade, porque hoje já tem acho que uma aula sobre humanização hospitalar, né? Nós temos muitas palestras dentro do hospital, a gente tem que ser preparado todos os dias, porque é muito difícil você lidar com isso. Eu imagino para um médico ter que falar para uma mãe que tem um filho tão lindo no seu colo, que ele está com câncer e que ele tem uma sobrevida, que nem o que aconteceu na minha vida. O meu filho lindo, saudável, ele disse que não tinha mais do que 3 meses de vida. Para eles também é muito difícil. Eu acho que eles têm que ter uma barreira de concreto na frente deles para poder suportar e dar uma notícia tão difícil dessa para os pais. É porque eu acredito que a humanização, na teoria, seja uma coisa, né? O que você aprende nos bancos acadêmicos, o que você aprende em uma palestra, mas a realidade, a vivência dessa humanização, às vezes machuca. Machuca sempre, né? Tanto para a equipe multiprofissionais como para o paciente, até os amigos são atingidos. Então, assim, quem cerca a vida familiar dessa criança é atingida por isso, porque a gente ouve falar muito em morte, mas o nosso lema é humanizando o tratamento do câncer infantil. Você foi bem feliz nessa pergunta, porque o lema da nossa associação é humanizando o tratamento do câncer infantil, e o câncer tem cura. E a gente tem que preparar essa criança para a vida. A gente tem que pensar que essa criança vai sobreviver, ela vai se tornar um adulto saudável. E é nisso que a gente tem que pensar e ter muita fé, muita perseverança, porque a trajetória é difícil. Outra palavra muito legal que você falou, fé, né? Como trabalhar com esse conteúdo da fé nessas horas? Eu acho que a fé nessa hora, não importa a religião que você tenha, é sempre bem-vinda a todas, mas a fé, ela te acalenta, ela te dá muita força, porque você é embalada através dessa perseverança, dessa força que vem do alto, para a gente poder suportar essa difícil trajetória. Porque uma coisa que acontece sempre é porque é sempre assim, nossa, mas por que eu fui escolhida? Por que eu tenho um castigo desse? Eu também passei por isso e quase todos passam. Porque você fica questionando por que Deus te mandou um fardo tão difícil? Por que o meu filho? Porque a gente só se fica perguntando por quê. E às vezes esse porquê deixa você de lutar, você buscar uma ajuda para poder continuar essa trajetória. Bom, e você, diante dessa experiência, né, que foi realmente muito difícil, você conseguiu superar e ter força para ajudar outras mães, né, outras crianças que estavam passando pelo mesmo problema, né? Então, para você, né, se você pudesse sintetizar essa ajuda, né, o que você poderia falar? Na verdade, essa ajuda que eu comecei a fazer foi para mim mesmo. Em primeiro lugar, a pessoa que foi mais ajudada fui eu, por incrível que pareça. Porque eu ajudando o meu próximo, eu não estava pensando no meu problema, eu ficava mais relaxada e mais preparada para ajudar o meu filho. E assim, eu estava mais sensível, mais humanizada, e me sentia privilegiada, por incrível que pareça, porque eu tinha recursos, eu tinha uma família estruturada, eu tinha uma família que me acalentava, os meus amigos eram meus companheiros, a solidariedade nessa hora é imprescindível. E então eu até agradeci a Deus o privilégio de poder estar fazendo e não precisar de que alguém fizesse por mim o que a nossa entidade pode estar fazendo pelas nossas crianças.
Certo. Bom, o Itaci, ele é hoje, né, uma referência, né, no tratamento do câncer infantil. Tanto é que acolhe pessoas, né, crianças e jovens, não só, né, de outros estados, mas até de outros países, né? Quem precisar desse atendimento do Itaci, como deve proceder? Geralmente, sempre vem um encaminhamento de algum médico, de algum hospital, de local de origem dessas crianças, né? Tem que vir com diagnóstico de câncer para poder ser atendido ali, porque então sempre já vem. Mas ali, o tratamento do câncer no país, nós temos isso de bom, não tem falta de leito para as nossas crianças. Então, todos os hospitais de São Paulo, não só Itaci, tem sempre uma vaga para poder atender a nossa criança. A nossa criança não fica, isso é um bem, porque o que infelizmente não acontece com o adulto. Então ele tem que se dirigir ao Itaci, ou através do médico, através do hospital que ele está fazendo o tratamento, porque quase sempre ele já vem com o diagnóstico, né? Apesar de que é muito difícil você conseguir chegar nesse diagnóstico, principalmente se ele vem de outros estados onde não tem todo esse preparo, essa tecnologia para se detectar um câncer, mas chegando ali, todo mundo está de braços abertos. É uma coisa impressionante que desde a pessoa que toma conta da portaria, ela acho que já vem preparada para atender essa criança e o acolhedor. Isso é fundamental, não é mesmo? Nossa. Bom, Darcy, nosso bloco de entrevistas chegou ao final. Bom, eu agradeço muito, né, por você estar aqui falando um pouquinho mais sobre o Itaci. E você que está em casa já sabe, mande para nós o seu comentário, a sua dúvida, escrevendo para o e-mail ciênciaeespiritualidade@redemundomaior.com.br. Décio, agora é com você. Como um Deus infinitamente bom e justo iria tratar de maneira tão diferente os seus filhos? Uma criança que nasce saudável, que nasce em um ambiente adequado, em comparação com uma outra criança que nasce com câncer, que tem um câncer, ou mesmo que nasce em condições totalmente adversas, com pais que as abandonam, que ficam abandonados à própria sorte nas ruas. Que Deus seria esse que criaria seus filhos e daria a esses filhos condições tão diferentes? Eu confesso a vocês que essa sempre foi uma dúvida muito grande na minha cabeça até eu entender a lei da reencarnação. Quando nós passamos a entender que aquele espírito que está nascendo, que o espírito que anima aquela criança, não é uma criança, é um espírito já vivido e que ele está experimentando hoje as consequências de seus atos passados, nós conseguimos entender melhor essa situação tão dolorosa que é o câncer infantil. Não que nós vamos acusar o espírito, a criança que está pagando pelos erros do passado, não. São oportunidades de recuperação, são oportunidades de restabelecer o caminho reto da evolução. E compreendendo isso, acredito que vai ficando muito mais fácil da gente enfrentar essa dor tão grande que é a perda ou o diagnóstico do câncer infantil. Espero que vocês tenham gostado desse programa e espero também poder vê-los no próximo Ciência e Espiritualidade. Até lá!